Esta é uma produção independente de inteira responsabilidade de seus idealizadores. É isso aí, né? Estamos mais uma vez no ar aí, com muitas novidades. Então vamos lá, então, vamos curtindo aqui hoje com o irmão Pedro Maganelli. Glória a Deus, por Jesus Cristo, por mais uma oportunidade que a Rádio Origem anda me proporcionando por essa oportunidade, né, que Deus está me dando. Então, pregar o Evangelho nesta rádio, para mim, ela é um privilégio para mim. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou morador de Tramandaí e eu sou um servo de Deus que Deus tem levantado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, para pregar, para ministrar a palavra dele, para manifestar o reino dele, fazendo a vontade dele. Venho, através da palavra dele, né, comunicar a todo ouvinte que está me ouvindo agora nesse momento que a gente possa testificar de Jesus Cristo, conhecer mais a Jesus Cristo. Antes de começar, gostaria de orar um pouquinho. Gostaria de a principal causa de eu estar aqui, né, é pela presença de Deus, através de orações de familiares, de alguns familiares que resultou, né, um fruto de arrependimento em mim, onde Jesus manifestou o poder dele, onde Jesus manifestou a graça dele. Então, antes disso, vamos só um pouquinho, deu problema de microfonia aí agora aí, que não era para ter causado. Testando o som. Só um minutinho, deu probleminha de microfonia, mas já estamos resolvendo já. Glória a Deus. Testando o som. Deu som aí, meu irmão? Som, teste som. Tá. Teste som, teste som. Testando o som. Tudo certo aí, meu irmão? Amém. Glória a Deus, certinho. Testando o som. Esta é uma produção independente de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Glória a Deus. Tivemos um probleminha técnico aí, mas nada vai nos tirar da manifestação da presença de Deus neste momento. Convido os irmãos a orarem comigo. Convido você que está na sua casa, aí que você está me ouvindo. Convido você que está no seu trabalho, seja em qualquer lugar, que você esteja me assistindo. Vamos orar para que Deus possa manifestar a vontade dele sobre a tua vida, para que ele possa manifestar a palavra que você precisa escutar. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui, Senhor, diante de Ti, Deus, o Teu servo, Pai. Eu oro, Senhor, para aquelas pessoas que estão a ouvir a palavra, a Tua palavra, Deus. Oro para as pessoas, Senhor, que não são conhecedoras, Pai, e por aquelas que são conhecedoras, Senhor. Use-me, Senhor, para manifestar o Teu reino, manifestar a Tua palavra, Pai. Direcione, Senhor, este tempo, Senhor, para manifestar a Tua palavra aos Teus filhos, aos Teus servos, a Tua criação, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que tudo que eu venho falar aqui não venha de mim, Deus, mas que venha de Ti. Me ajude, Espírito Santo, a fazer a Tua vontade. Me ajude a falar aquilo que Tu quer que eu fale, Espírito Santo, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu tenho uma história de vida muito atribulada.
Você que já hoje está sendo, né, a segunda oportunidade que eu estou tendo na Rádio Origem para pregar o Evangelho. Então, é a segunda vez que eu prego em uma rádio, que eu estou fazendo essa live, é a segunda vez. Então, né, hoje eu tenho um pouco mais de experiência em relação a isso, né? Para quem me assistiu na live passada, foi um prazer enorme ser usado aqui. Foi um prazer muito grande fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é pregar a palavra de Deus. Antes disso, queria dizer que aquele que me criou, aquele que me mantém de pé todos os dias, ele é o digno de toda honra, toda glória. Então tudo que eu venho falar aqui não vai ser de mim, vai ser da palavra de Deus. Independente da minha homilética, independente da minha ministração, independente do meu jeito, independente da minha aparência, tudo aponta para Jesus Cristo. Eu lembro que quando Jesus me pegou de jeito, quando Jesus ele me encontrou, quando na verdade eu encontrei Jesus Cristo, quando eu testifiquei, digo isso pelo fato de quando eu testifiquei Jesus Cristo na minha vida, a glória que Ele manifestou na minha vida, a glória que Ele mostrou envolvendo Jesus Cristo é algo que foi algo que eu não consigo explicar com palavras. Eu lembro que eu tinha ido por curiosidade saber quem era Jesus Cristo. Então Ele manifestou o reino dele através de um culto de jovens no ministério daqui de Tramandaí, daqui do litoral. E eu lembro que eu fiquei apaixonado pelo que eu senti, eu fiquei apaixonado pelo que eu testifiquei de Cristo. Eu fiquei completamente obcecado por aquilo e eu pensei, eu quero isso todos os dias da minha vida. E começou um processo de disciplina, começou um processo muito grande na minha vida de disciplina, e pelo fato, né, de que eu tinha pouca maturidade naquele tempo, eu vivia caindo, eu vivia tentando ficar firme, vivendo caindo e tentando ficar firme, pelo fato de que eu tive uma vida completamente indisciplinada. E por isso, quando eu cheguei na presença de Cristo, Ele começou a me disciplinar segundo a vontade dEle. Só que esse processo é um processo doloroso, é um processo que dói, que machuca emocionalmente, nos deixa exausto, mas tudo indica que Deus ele está cuidando, Deus ele está no controle. Se a gente permanecer na sua presença, Ele vai dar, né? Ele vai querer disciplinar a gente, levantar a gente como ministros dele. Para a gente ser ministros da palavra dele, temos que ser exemplo. Temos que ser não somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra, né? Eu lembro que quando eu conhecia Jesus Cristo, eu entrei na igreja, eu lembro que começou a ter uma sede, um anseio por pregar a palavra de Deus, mas eu não sabia como era pregar a palavra de Deus, eu não sabia como era isso, mas a princípio começou a vir uma sede de pregar o reino de Deus. Começou a vir uma sede de falar do Evangelho, falar das coisas do reino de Deus, testificar aquilo que eu senti para as pessoas. E eu lembro que um dia após o culto de jovem, a gente se reuniu numa casa de um irmão, de um outro jovem da igreja, e a gente começou, né, uma comunhão após o culto. Né? E eu lembro que eu falei para o Espírito Santo, eu não sabia quem era o Espírito Santo, não sabia, não fazia a mínima ideia quem era o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, me revele uma palavra da Bíblia. E eu lembro que eu abri a Bíblia e ela caiu em Isaías 61. Caiu exatamente numa palavra assim muito forte que me marcou. E eu lembro que quando caiu nesse versículo, nesse capítulo, eu comecei a falar com meus amigos. Falei, cara,
Olha isso que Jesus, olha o que o Espírito Santo me mostrou aqui agora. Olha o que o Espírito Santo está me mostrando. Que foi algo muito, muito intenso para mim. A palavra de Deus de Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu lembro quando eu li esse versículo aqui, meus amados. Eu lembro quando eu li esse versículo aqui, o meu coração ele começou a incendiar. Ele começou a pegar fogo por pregar a palavra de Deus, por fazer a vontade de Deus. Mas eu estava num processo de disciplina, da qual eu tinha que entender que há tempo para todas as coisas. Existe tempo para todas as coisas. E como eu sempre fui uma pessoa, como é que eu posso dizer, ansiosa, eu queria tudo aquilo com intensidade, eu queria tudo aquilo para agora, naquele exato momento. Só que não era assim. Eu vendo isso hoje, há mais de 6 anos atrás, eu vejo isso como algo imaturo da minha parte. Porque Deus primeiro ele estava me moldando, ele estava me disciplinando para que chegasse até o ponto, né, em que ele percebesse, em que ele tivesse certeza que eu já estaria pronto para anunciar o Evangelho. Assim foi com os discípulos, assim foi com os apóstolos. No ministério de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo aqui começou com 30 anos. Começou com 30 anos e terminou com 33 anos. Foi um ministério de 3 anos apenas. O João Batista, que foi o anunciador, o preparador do caminho de Cristo, também teve um processo para chegar ao ministério dele, um ministério que durou 6 meses. E os dos apóstolos, que tiveram, digamos assim, um estudo bíblico dominical diretamente com o Criador, diretamente com o Rei. Então, Jesus, em todo o tempo, ele estava ensinando, instruindo, dando exemplo do que era lícito fazer, do que não era lícito fazer. Jesus, em todo o tempo, ali estava com os apóstolos, estava dizendo o que era necessário fazer, o que não era necessário, dando exemplo, e os apóstolos testificando aquilo, aprendendo, sendo disciplinados. Tanto é que uma vez, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. E nas 3 vezes, Pedro respondeu que sim, que amava Jesus. Na 3ª vez se constrangeu. Mas Jesus queria queria colocar Pedro no lugar de Pedro. E falar: não, tu não é isso que tu está falando. Tu não é isso. Não está preparado ainda. Aí após o que aconteceu, Pedro ele enfrentou uma dificuldade, algo que o comoveu. Jesus, quando perguntou essas coisas para Pedro, essas perguntas para Pedro, Pedro respondeu que sim, que amava, mas Jesus disse assim: hoje mesmo me negará 3 vezes antes que o galo cante. Até que então, o que aconteceu? Pedro, ele foi acompanhando Jesus de longe, e as pessoas foram perguntando para Pedro, acusando Pedro que ele era um seguidor, e Pedro negou as 3 vezes, e na 3ª vez o galo cantou. E Pedro, ele lembrou do que Jesus tinha dito, e ele entendeu que ele não era aquilo que ele estava falando. Pedro era uma pessoa convicta naquilo que ele acreditava, mas porém Jesus colocou Pedro no lugar de Pedro. Eu falei: não. Aí o que aconteceu? Pedro, ele chorou amargamente e se retirou dele. E após a sua retirada, Pedro, houve uma mudança ali em Pedro. Houve um arrependimento verdadeiro em Pedro. Houve algo assim, uma mudança em que ele viu que ele não era aquilo que ele estava acreditando ser.
E após isso, após esse entendimento que Pedro teve dele mesmo, Pedro ele realmente se converteu e começou a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas. Até então os apóstolos não estavam preparados, mas após, né, a consumação de Cristo, após a ressurreição de Cristo, ali foi decretado que eles estavam preparados. Então há tempo para todas as coisas, há tempo para nós pregar, há tempos para nós ficar quieto, então há tempo para todas essas coisas. Então eu vejo o meu passado como uma pessoa muito ansiosa, querendo as coisas tudo para aquele momento. Só que a gente tem que respeitar o tempo de Deus, a gente tem que respeitar aquilo que Deus quer de nós. E muitas vezes aquilo que queremos de Deus não está no momento certo para receber. Falo isso em todos os sentidos, de bênção, de preparação espiritual, de até mesmo anunciar a palavra de Deus. É mandamento sim, mas temos que ter um preparo. Temos que ter um preparo, porque pregar o Evangelho de Deus é igual a entrar em uma guerra. E quem não está preparado para essa guerra vai perder a guerra. Porque quando a gente prega o Evangelho, a gente está falando da palavra de Deus, e existe um conflito ali, existe uma guerra espiritual entre luz e trevas. E quem faz sem estar preparado acaba perdendo essa guerra, acaba caindo, porque o diabo, ele vê alguém despreparado, ele vê alguém que não tem, né, a presença de Cristo habitando no seu coração, ele vai e ele acaba com a pessoa. O propósito de Satanás é acabar com a pessoa, independente se a pessoa está cheia do Espírito Santo ou não. O propósito dela é acabar com a vida da pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus, ele nos quer nos preparar para algo que vem do reino dele. Ele quer nos preparar para pregar o Evangelho. Ele quer nos preparar para mandar os seus discípulos, os verdadeiros adoradores, os filhos dele, para lugares estratégicos segundo a vontade dele. Mas isso não pode acontecer, isso não vai acontecer se não tiver um preparo. Deus, ele vai te disciplinar de acordo com a vontade dele, segundo aquilo que ele vê de ti. Independente se você tem curso teológico, independente se você não tem, ele vai olhar o seu coração e ele testifica se você está preparado ou não para seguir exatamente como tem que seguir. Deus, ele nos ama. A disciplina que Deus nos dá é igual a uma disciplina que o pai dá para uma criança. Um pai, ele exige princípios do filho. Então ele vai preparando o filho para exercer esses princípios. E se você não tiver esses princípios que Deus exige de você, você não está preparado. Você tem que entender que é muito bom, é muito maravilhoso pregar a palavra de Deus, cantar, adorar, ser usada por Deus. Mas se você não estiver preparado pelo próprio Criador, pelo próprio Deus, você não consegue fazer isso. Você pode até conseguir, na verdade, mas você vai estar fraco, porque você está entrando numa batalha em que você não conhece o seu inimigo. Você não conhece as armas do seu inimigo. E você não tem preparo nenhum. Você não tem armadura nenhuma. Você não tem as coordenadas do seu capitão. E isso vai acabar lhe causando uma perda na batalha. É assim que funciona no Evangelho. Você tem que conhecer o teu Criador, conhecer quem você é, testificar quem é você, se analisar, entender o processo de Deus, entender a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus,
acima de qualquer outra coisa. Em Mateus, no Evangelho Sinótico, Jesus mesmo ele disse: buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, as coisas do reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele é um contexto diferente do que eu estou falando aqui, mas ele exerce por um princípio de que é mais importante buscar o reino de Deus, buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, como algo com o princípio mais importante da Bíblia. Temos que estar preparados. A guerra espiritual, ela é intensa. A prática da oração e a prática do jejum é importantíssima. A prática da meditação da palavra é importantíssima. Muitos avivalistas passados, como Martinho Lutero, como tantos outros avivalistas, eles tinham uma vida em que eles dedicavam intensamente, loucamente, obcecadamente a uma vida de oração e uma vida de jejum. A face de Deus se resplandecia na face daquelas pessoas. A luz, a glória de Deus se manifestava através da vida deles, porque eles tinham uma vida de oração e jejum muito intensa. Você está tendo essa vida intensa de oração e jejum, de buscar ser cheio do Espírito Santo, de buscar ser cheio da vontade do Espírito Santo. O nosso maior desafio aqui não é contra a nossa carne, mas sim contra principados e potestades. Então temos que ter uma vida reta aos olhos de Deus, nos dedicando totalmente à obra de Deus. Jesus pagou um preço por nós. Jesus pagou um preço pela nossa liberdade. O que você tem feito com a tua liberdade que Jesus te deu? O que você está fazendo com a liberdade que Jesus te deu naquela cruz? Você tem glorificado a Ele do jeito certo? Você tem glorificado a Ele como? Eu tenho uma amiga que a família dela é toda convertida, uma bênção a família dela. E a conversão da família dela foi por causa de uma oração de uma mulher. Uma mulher bastou. Só bastou uma mulher de joelho no chão, clamando a Deus pela conversão de sua família. E aí então Deus manifestou a glória dele. Uma família que aos olhos dos homens era uma família que era impossível de se consertar. Mas para Deus não é impossível. Nada é impossível aos olhos do teu Criador. Dobrar o joelho, orar, clamar, orar até começar a orar, é um princípio que devemos viver, é algo que devemos fazer, buscar uma intimidade com o Pai, como se fosse melhores amigos, um amigo da qual você consegue falar tudo, desabafar, contar nas melhores, quando você estiver nos piores momentos, você sabe que ele vai estar ali. Esse é o teu amigo. Ele é muito mais do que isso, ele é o teu Deus. Deus, ele não precisa de nós para nada. Ele não precisa de nós, mas ele nos ama. Ele provou o amor dele naquela cruz, não só naquela cruz. A história toda da Bíblia é a prova viva do amor de Deus para com o ser humano, para com a sua criação. Deus, ele quer fazer de você um servo dele, um discípulo dele. Deus quer fazer de você uma pessoa avivada.
uma pessoa que segue os mandamentos de Deus. Deus quer fazer de você filho dele. Mas você tem que entender o processo de Deus. Você tem que entender o tempo de Deus. Deus é um Deus perfeito. Jesus Cristo é o nosso Deus, é um Deus perfeito. Ele está sempre do nosso lado. Ele vai estar sempre do nosso lado. Ele entende o que a gente passa. Ele te conhece por completo. Ele nunca vai escolher algo para você que vai te prejudicar. A disciplina de Deus pode ser até dolorosa, mas Ele quer exigir princípios de você. Ele exige uma posição de você, uma posição de se colocar na brecha, ter um coração disposto a pagar o preço. Aqui, Isaías está dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus, Ele está te chamando para uma libertação. Jesus, Ele está te chamando para algo que só Ele pode te proporcionar, que é liberdade. E Ele vai e Ele não desiste. Ele tenta todos os dias. Ele te ama exatamente como você é. O que Ele fez com o apóstolo Paulo, a história de vida do apóstolo Paulo é algo surreal. Antes se chamava Saulo. Ele matava e perseguia cristãos, pessoas que clamavam por Jesus Cristo, falavam de Jesus Cristo. Ele matava. Tantas mortes que Saulo causou por odiar Jesus Cristo, odiar uma pessoa da qual ele não conhecia. Conheço muitos amigos que criticam Jesus Cristo, não gostam de Jesus Cristo, e tem vários questionamentos, levanta vários questionamentos. Através desses questionamentos eles não entendem, e por isso eles manifestam uma raiva, um ódio de Jesus Cristo, porque não conhecem. Tudo baseado em estudo, apenas em estudo. Só que quando se trata de conhecer a Jesus Cristo, aí é outro assunto. Aí muda tudo. Aí de Saulo a gente vai para Paulo. Uma conversão. Saulo matava cristão, perseguia cristão. Quando ele foi ao encontro dos apóstolos depois da sua conversão, na Bíblia fala que os apóstolos tiveram medo de Paulo, pelo histórico que Paulo tem. Mas Paulo queria conhecer quem era, conhecer mais de Jesus. E foi liberado através de um conhecimento, algo extraordinário para Paulo. Paulo manifestou o reino de Deus de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. A inteligência daquele homem de Deus, a sabedoria daquele homem de Deus. A sabedoria dele era algo surreal. Eu lendo as cartas de Paulo, eu lendo Romanos, Coríntios, era algo surreal vindo da parte de Paulo. Alguém que não conhecia Cristo e que apedrejava e que matava cristãos, falando tão intensamente do amor, 100% convicto de Cristo Jesus. Paulo pagou o preço por ser cristão, mas ele sabia que qualquer dor, qualquer sentimento de tristeza não era nada em comparação com a glória que há de ser revelada.
não era nada comparado com aquilo que há de vir, com o que a gente vai viver. Eu tenho lido nos meus últimos dias sobre a vinda de Cristo, e ela está mais próxima do que nunca. Ela está mais próxima do que nunca. O dia tão desejado, o dia tão esperado. O dia tão esperado pelos cristãos está chegando. E você, o que tem feito? Noé foi uma pessoa. Noé era agricultor. E Jesus usou ele para construir uma arca. Noé não entendia nada sobre construir uma arca, mas Deus foi falando qual maneira de qual árvore pegar, qual árvore cortar, como fazer, detalhe por detalhe. Foi construída a arca. Noé passou 120 anos pregando a palavra de Deus. Noé passou 120 anos manifestando a palavra de Deus, pregando arrependimento. Noé conseguiu colocar a família dele dentro do barco, apenas a família dele dentro da arca, apenas a família dele. Por isso que Billy Graham diz: o maior pregador de todos os tempos foi Noé, porque ele conseguiu colocar a família dele dentro da arca. Você está sendo como Noé? Você está pregando a palavra intensamente? O pregar a palavra de Deus, não está apenas no falar, mas sim no viver. A prática, ela fala muito mais do que a teórica. Que na prática você coloca nos seus atos, nos seus atos quem realmente você é, se realmente você ama Jesus. A emoção, ela pode até dizer para você que você ama Jesus Cristo, mas é a prática que vai falar mais alto, é a prática que vai dizer se você ama ou não a Jesus Cristo. O Pedro passado, o Pedro que Jesus viu, comparado com o Pedro que há hoje, que vocês estão vendo, é um Pedro completamente diferente. Meu testemunho de vida é algo surreal, é algo sobrenatural. Hoje eu vejo que Deus estava comigo desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Pelo que eu passei, pela minha história de vida, Jesus, ele estava me protegendo, andando comigo, porque se não fosse Jesus Cristo, eu não estava aqui, eu estava muito longe. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender sobre a manifestação da presença de Deus e o tempo de Deus para nossas vidas. A gente deve entender isso, que tudo há um tempo. Deus, ele não vai te dar algo fora do tempo dele. Você tem que respeitar o tempo de Deus. Você tem que ser grato pelo que você tem hoje. Você tem que ser grato pela vida que você tem, pelo ar que você respira. Isso já é a manifestação da presença de Deus na sua vida. Já é algo, um presente enorme vindo da parte de Deus. Deus, ele não vai te dar algo fora do tempo dele. Você tem que entender isso. Por mais que ansioso que você seja, você está em época, você está em um processo de disciplina diante dos olhos dele. Então você tem que entender isso. O conhecimento que eu tenho sobre a Bíblia é muito pouco, mas é o suficiente para me entender isso, para me esperar em Cristo Jesus. Diante de qualquer outra coisa, por mais ansioso que eu fique, por mais angustiado que eu fique, por mais que eu não entenda, eu tenho que me impor um princípio: esperar em Cristo, esperar na presença dele. A
Bíblia nos fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Confiar em Deus é um ato que alegra o coração dele. Confiar em Deus, ter fé em Deus, é algo que alegra o coração de Deus. Fazer a vontade dele é algo que alegra o coração de Deus. Eu já falei isso aqui no domingo passado, domingo retrasado, que Jesus, ele se sente amado quando você impõe os mandamentos dele na prática do seu dia a dia. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por mim, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Independente de quem você seja, independente de quem você seja, você tem que entender: o processo de Deus dói, é doloroso. A disciplina de Deus é dolorosa, mas é porque ele precisa levantar um ministro, um líder, ou uma líder, ou um pastor, ou uma pastora, um missionário, uma missionária. Você não está na igreja para encher, para ocupar espaço apenas, para esquentar a cadeira, para ficar sentado em uma cadeira. Você não está na igreja para isso. Deus, ele quer te levantar, ele quer te abençoar. Deus, ele gosta de abençoar, a fim de que ele seja glorificado. Mas você tem que entender isso, o processo de Deus, o tempo de Deus. É necessário isso todos os dias da nossa vida. A prática do jejum, a prática da oração. Jesus ali em Mateus, ele nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar. Ali em Mateus 6, versículo 5, Jesus diz que quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui Jesus está se referindo, aqui Jesus está dizendo para você, não para você orar exatamente um Pai Nosso, mas se refere através dessa oração aqui algo simples, uma conversa simples com Deus, no teu quarto, no teu secreto, com uma ilustração de dizer: você não precisa ser hipócrita, mostrar que você é religioso.
Você não precisa fazer isso porque Deus não gosta disso. Eles faziam naquela época isso, os gentios. Eles faziam isso em praças públicas, nas ruas, para mostrar que eram religiosos uns para com os outros. Eles faziam, eles oravam, achando que era bonito aquilo, mostrar que era religioso, se orgulhar, ter uma soberba, dizendo que era religioso. Mas Deus conhecia o coração deles. Sabia que a oração deles não fazia diferença, porque era uma oração só para se aparecer, para mostrar para os outros, não uma oração sincera com Deus. Não digo que você não possa orar nas ruas, você pode orar nas ruas, mas não com o intuito de mostrar que você é religioso. Aqui Jesus está se referindo a isso. Independente se seja em pé ou não, que você tenha uma conversa com Deus, um diálogo simples e humilde com Jesus Cristo. Seja um Pai Nosso ou não, mostra-nos aqui que temos que ter humildade com Deus. Deus conhece o nosso coração. Antes mesmo que a gente vá pedir, Ele já sabe o que a gente vai falar. Antes mesmo de a gente falar, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Então a prática da oração tem que ser algo intenso, todos os dias, como aqueles avivalistas que conheceram a Jesus Cristo, que se entregaram a Jesus Cristo e se dedicavam dia e noite em oração e em jejum, porque entendeu o Evangelho, entendeu a mensagem, entendeu a cruz. Aqui em seguida diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui está se referindo, não está dizendo para você tem que lavar o rosto, mas ele está dizendo assim, ó, as pessoas não precisam saber que você está em jejum, no sentido de tipo assim, ó, de você se mostrar que você é um religioso, você se mostrar que você é religioso. As pessoas precisam entender isso. Se você está se sentindo mal, abatido por causa do teu jejum, aí sim você lava o rosto, você faz algo para não parecer aquilo, com o intuito de mostrar para as pessoas que você está em jejum, dizendo que você é religioso. Não. Aqui está se referindo novamente, está no mesmo contexto. Vem a oração, depois o jejum. O contexto é o mesmo. Jesus ele fala de humildade aqui, honestidade. Jesus ele quer que você seja sincero com Ele. Ele vai te levantar, Ele vai fazer você uma pessoa muito abençoada na presença dEle. Mas você tem que entender que o processo dele é muito mais importante daquilo que você quer agora. Você tem que entender que Ele está te preparando para algo. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você está fazendo, mas eu entendo uma coisa, que se você entregar a tua vida a Ele, entregar os teus planos, os teus projetos, as suas aflições, os teus problemas, as tuas angústias nas mãos dele, Ele vai te abençoar. Mas você também tem que fazer a sua parte. Você tem que ir atrás. Você tem que entender isso. Você tem que não apenas ficar na oração,
mas você também tem que ir atrás do quê? Atrás de correr, atrás da vontade de Deus, atrás dos princípios dele. Você tem que entender isso. Não é no teu entendimento, porque muitas vezes Deus faz coisas, toma atitudes nas nossas vidas que a gente não entende, mas Ele sabe muito bem do que Ele está fazendo, porque Ele está no controle. Você não precisa entender. Obrigar a Deus a fazer você entender é colocar o entendimento de Deus, o caráter de Deus, se igualar ao seu. Deus, ele é muito maior do que o universo, ele é muito maior do que a terra, do que qualquer outra coisa. Você só tem que ter fé. Há tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes 3 fala isso, que há tempo para todas as coisas. A meditação na palavra de Deus é algo constante, tem que fazer isso todos os dias. Ele fala isso para Josué. É o mesmo para você. Meditar sempre que puder nas Escrituras, para que os seus dias sejam bem-sucedidos. Seguir a palavra de Deus, chegar perto de Deus, querer uma intimidade com Deus, não deixar Deus de lado e dizer que vai reservar um tempo e não reservar. Muitas vezes eu fiz isso. Não tente fazer isso. Negue a sua vontade. Porque eu aprendo isso com Deus. A negar a vontade. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler. Mas eu sei que eu preciso ler. Eu preciso meditar. Eu preciso estudar. Eu preciso manifestar uma vontade de querer conhecer Deus. Porque é assim que eu fico forte. Buscando o reino de Deus, buscando a vontade de Deus, buscando aquilo que Deus quer para mim. Fazendo a vontade dele. Todas as pessoas da Bíblia praticamente erraram, transgrediram a lei, uns mais que os outros foram, tiveram um final triste, saindo da presença de Deus. Mas a Bíblia nos fala que grandes homens daqui tinham uma vida de intimidade com Jesus. E Jesus amava e habitava no meio de pessoas assim. Independente de quem você seja, independente de quem você é, o que você faz da sua vida, entregar a sua vida aos planos de Deus, é dar a Ele uma abertura, a chave do seu coração para que Ele possa fazer morada. O Criador, o seu Criador, Ele sabe o que é melhor para ti. A Bíblia nos fala que o nosso entendimento, que a nossa maneira de pensar não é da mesma maneira de pensar de Deus. Porque Deus, ele pensa muito maior daquilo que a gente consegue imaginar. Que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. Se você almeja algo, Deus, ele tem preparado algo maior para você. Mas antes, a gente deve ter um momento íntimo com Deus no nosso dia, todo dia, sem cessar. O diabo, ele não para, ele não tira um segundo sequer de descanso. Ele está toda hora indo atrás de pessoas para destruir, matar e roubar. Todo tempo ele está querendo achar uma oportunidade de derrubar alguém.
Como é que você pode tirar um dia e falar, hoje eu não vou buscar, hoje eu não vou jejuar, hoje eu não vou orar? Como você pode fazer isso? O cara que mais rouba, mais mata, mais destrói, ele não para um segundo. Então você tem que entender isso. Você tem que ter uma prática diária, um princípio, um posicionamento diante da presença de Deus, para que Ele possa fazer de você uma arma de salvação para aquelas pessoas que precisam. Jesus, Ele quer a sua alma e levar você a um lugar santo, um lugar onde tu tem prazer em estar. Mas antes, de pagar um preço por isso. Com Jesus, eu sei que é difícil, Jesus mesmo fala, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele diz isso. Jesus, ele passou por todos os sofrimentos que o ser humano pode passar, e sofrimentos até maiores, e ele não desistiu. Ele mesmo diz, ele fica tranquilo, eu venci o mundo, tu também pode vencer. Eu estou contigo. João 14, ele explica sobre a vinda do Consolador. E busca o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o melhor amigo. Ele vai te instruir para o melhor. Ele vai te instruir para fazer o melhor. Em nenhum momento Jesus ele quer o teu mal. Podemos ver nos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas as obras dele. Ele repudiava o mal, as práticas do mal, pessoas blasfemas, pessoas que faziam do Evangelho algo que não era lícito aos olhos de Deus. Como naquele templo, que pessoas estavam lá dentro, lá fazendo vendas, fazendo comércio dentro da casa de Deus. Jesus, ele se ira, mas a manifestação da ira de Deus é em amor. Jesus, ele se ira com o pecado. Ele não gosta. Que quando a gente peca, a gente fala que não amamos a Deus. A prática do pecado diz o quanto a gente não ama Deus. Por isso que temos que estar sempre buscando, sempre orando, sempre em espírito, sempre em jejum. Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus misericordioso. Ele quer te usar, ele quer te mostrar o quão bom ele é, ele quer te levar para perto dele, mas ele só vai conseguir te levar para perto dele no momento que você abrir o seu coração e buscar de verdade a presença de Deus. Por mais que você tenha estudo bíblico, que você tenha teologia, doutorado, independente se você está sendo ministrado por essa palavra, porque lhe falta algo. Porque tem pessoas que vão para a igreja, que tem um entendimento da Bíblia, e elas ficam analisando apenas se o que o pastor está falando, o pregador ou a pregadora está falando ali é verdade. Esquece do fato de que está sendo ministrado algo para a vida dela, que ela precisa colocar em prática. Não perca no seu próprio entendimento. Não se perca no seu próprio entendimento. Jesus, ele não precisa de ti, você precisa de Jesus. Você tem que entender isso. Jesus, ele te ama e ele quer te usar em lugares estratégicos da presença dele. Mas ele não vai fazer isso sem que você se coloque na brecha por ele. Eu não preciso falar da crucificação de Cristo, mas às vezes
É preciso falar da crucificação de Cristo, porque deve ser lembrado que parece que pessoas esquecem do que Jesus fez por nós. Parece que as pessoas esquecem e pegam a liberdade e jogam a liberdade fora, se prendendo a vícios, vício do álcool, vício da droga. Como um dia eu já fui preso a esse vício, como eu já fui preso ao mundo e seus prazeres. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A gente tem que entender isso. Buscar o reino de Deus acima de tudo, todas as coisas, como prioridade, como necessidade, como algo que a gente precisa. Do mesmo modo que você levanta para o teu trabalho, porque você precisa do dinheiro para pagar as suas contas, para pagar o seu aluguel, assim você precisa buscar o reino de Deus também por necessidade, por esforço. Independente se você está cansado ou não, Jesus ele está vendo, ele testifica de você. Jesus também estava cansado quando ele estava carregando aquela cruz, mas ele não parou, ele foi até o final. Ele também estava sentindo dores, ele não parou. A dor maior foi naquela cruz, o preço maior foi pago na cruz. Hoje o preço que a gente paga não é nada em comparação ao que Jesus passou. Então tente entender isso. Existe um tempo aqui na terra, aqui, nessa passagem. O que você tem feito no seu dia, no seu tempo? O que você tem feito? É necessário que ele cresça e que nós diminuímos. É necessário isso. Porque ele nos ama. Ele nos quer para ele. Glória a Deus por essa rádio que está proporcionando essa oportunidade para ouvir a palavra de Deus livremente, sem ter perseguição nenhuma, sem ter guardas aqui batendo para encerrar o programa, porque tem lugares que é assim, tem lugares que não pode o evangelho ser pregado, anunciar o nome de Jesus é algo ilícito, não é algo normal. Ler a palavra de Deus é algo que não é normal em muitos lugares. Que as pessoas repudiam, matam, prendem. Assim como fizeram com os apóstolos. Assim como fizeram com muitos apóstolos da Bíblia. Assim como fizeram com Paulo. Decapitaram. Assim está acontecendo em muitos lugares do mundo. O preço que se paga por seguir a Cristo. E você tem toda a liberdade de olhar e meditar as Escrituras, de meditar na palavra de Deus, de buscar a Deus livremente, de pregar o Evangelho. E muitas vezes você não faz. Tem pessoas lá na janela 10x40, tem crianças de 12 anos que sabem o Alcorão inteiro. A religião dos muçulmanos, a Bíblia dos muçulmanos, sabe o Alcorão inteiro. Crianças de 12 anos de idade e até mais novas. E você que tem acesso aqui à Bíblia, você não dá o seu melhor. Pessoas da tua família precisam de salvação. Você precisa de salvação. Porém, você está sendo conhecedor da palavra através dessa ministração. Você está sendo ministrado por Cristo aqui.
Uma responsabilidade está sendo lançada sobre a sua vida. O que você tem feito com a sua vida, com a sua liberdade? O que você tem feito com ela? Eu não me glorio naquilo que eu sou hoje. Eu apenas busco fazer o meu melhor para a glória de Deus. Eu nasci para amar e ser amado por Ele. Você nasceu para amar Ele e por ser amado por Ele. João 14:21 diz isso. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Jesus está falando. Se você ama a Cristo, você guarda os mandamentos dele no seu coração. Só que para você guardar os mandamentos de Deus no seu coração, você tem que ser um nascido de novo. Você tem que renunciar às vontades da sua carne. Você tem que gerar em você uma sede por Deus. Uma vez eu estava lá no Acre, lá em Rio Branco, e lá é um lugar muito quente. Lá é um lugar muito quente, a gente estava jogando bola. E eu lembro que eu fui tomar água. Fui tomar água porque eu estava com muita sede. Muita sede. E eu cheguei no local onde tinha água, abri a torneira e comecei a beber aquela água. E Jesus começou a ministrar no meu coração. Que aquela água estava muito boa. Aquela água estava muito gostosa. E Jesus começou a ministrar, tá sentindo? É isso que a tua alma sente quando ela está em Cristo Jesus. É aquilo que eu senti, aquilo que eu ouvi, me arrepiou na hora. Porque era um prazer. Só quem está com muita sede, só quem está com uma sede enorme, sabe quando começa a beber água, sabe o quão prazeroso é. E assim é a nossa alma quando está em ligação, quando está em conexão com Cristo Jesus, com o Espírito Santo. É algo prazeroso, é algo prazeroso. Qualquer batalha, qualquer aflição não pode ser comparado com o prazer de estar na presença de Deus. Jesus, ele quer fazer você muito mais do que uma criação, uma criatura. E Jesus, ele quer fazer de você filho dele. Ele quer fazer você uma pessoa que vai levar a presença dele. Vai levar a presença dele em lugares estratégicos. Mas você tem que ser exemplo. Você tem que fazer aquilo por exemplo. Você tem que ser exemplo diante de Deus. Independente se os homens vão achar bom ou não, você tem que ser exemplo. Jesus não se agrada no pecado. Jesus, ele não se manifesta no pecado. Deus sabe o quão ruim é, o quão horroroso, o quão amedrontador é estar fora da presença de Deus por causa do pecado. Jesus, ele incita: se o teu olho te faz pecar, arranque-o e lance-o fora, porque mais vale entrar no reino do céu sem olho do que todo o seu corpo entregue no inferno. Ele diz isso não que você tenha que arrancar os seus olhos, mas ele diz isso com o intuito de falar para ti o quão horroroso é estar no pecado, o quanto você tem que estar distante daquilo que te afasta de Deus, o quanto que você tem que se afastar daquilo que te proporciona algo mortífero, algo que te leva à morte eterna. Jesus, ele vai te abençoar, mas você tem que entender que o processo da santificação é doloroso, vai doer, vai se levantar batalhas, vai se levantar guerras, e você tem que ter o discernimento, a calma, o domínio próprio, de olhar a situação e ver e testificar que o que Jesus faria naquele momento. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família,
quero orar pelos seus amigos, porque eu quero que você seja uma pessoa abençoada com a presença de Deus habitando no seu coração. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor ministrou. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, por esta rádio maravilhosa, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por me trazer até aqui para anunciar o teu evangelho, Deus. Abençoe imensamente esta rádio, Deus, que ela possa proporcionar muitas ministrações. Se não for por mim, vai ser por outros pregadores. Levante pregadores, Pai, fiéis, Senhor, para que possa pagar o preço, Senhor, para pregar a sua palavra, Pai. E essas pessoas que me ouviram, Deus, e essas pessoas que estão me ouvindo agora, nesse exato momento, Senhor, sejam extremamente abençoados com a tua presença, Deus, com a tua vontade, que através dessa ministração aqui, quem ouviu, Deus, e quem está ouvindo, possa ter frutos de arrependimento, Deus, que o que não estava fazendo possa fazer para a tua glória, Deus, para a glória do teu santo nome, Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém.